Olá a todos, vamos falar hoje na aula de sistemas de acionamentos sobre continuar falando sobre o conversor Half-Bridge, então, e hoje aplicando um filtro para reduzir ou eliminar os harmônicos na tensão de saída do conversor. Bom, o conversor Half-Bridge, então, ele tem essa estrutura básica que é mostrada na figura, recapitulando o que já foi dado na última aula. Então, nós temos uma fonte contínua que alimenta o conversor, e o conversor, então, ele tem um braço composto por um conjunto de capacitores que produz um divisor de tensão. Então, a metade da tensão da fonte ela fica no capacitor de cima e a metade da tensão da fonte fica sobre o capacitor de baixo. E esses ponto de divisor de tensão do capacitor fica sendo alternado. Então, ora é aplicado na carga o capacitor de cima quando eu fecho S1, e aí o positivo do capacitor de cima aparece na carga nesse lado, e ora aparece na carga a tensão negativa quando eu fecho a chave S2, e a tensão negativa do capacitor de baixo aparece na carga pelo ponto da direita. Então eu tenho, através desse conversor, eu tenho um conversor de dois níveis, tá? Então eu vou aplicar ou mais E sobre 2 na carga, ou menos E sobre 2, quando eu fecho ou a chave de cima ou a chave de baixo. Então por isso que se diz que ele é um PWM de dois níveis. E ele utiliza apenas um braço inversor. Convém salientar também que esse arranjo aqui ele serve apenas para cargas senoidais, tá? Então esse arranjo só vai funcionar se eu alimentar essa carga com uma forma de onda senoidal. Se eu quiser alimentar uma forma de onda, um motor de corrente contínua, por exemplo, não vai funcionar, não vai surtir efeito em função de que esse capacitor ele vai se descarregar imediatamente que eu fechar essa chave. Mas quando eu trabalho isso aqui com uma modulação de alta frequência nessas chaves, esse arranjo ele é perfeitamente utilizável. Bom, pessoal, redesenhando então esse circuito aí que vocês observaram, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente redesenhei aqui a parte da fonte de entrada, dos dois capacitores que fornecem a tensão E sobre 2 para o ponto médio em questão, tá? E eu, ao invés de localizar a carga aqui no meio, eu tirei a carga para o lado de fora desse circuito aqui, então. Então, o terminal da esquerda dessa carga continua agora, ele é colocado como sendo o terminal de baixo, tá? Continua sendo ligado no banco de capacitores, no ponto médio, e o outro terminal da carga continua sendo ligado no divisor, no ponto médio das duas chaves. Então, basicamente, foi feito um rearranjo aqui, mas a configuração ela continua exatamente igual nos dois desenhos. Bom, um filtro de segunda ordem ele pode ser muito bem implantado nesse desenho de baixo, onde é mais fácil de enxergar, tá? Considerando o indutor em série com a corrente do circuito e um capacitor em paralelo com a carga, tá? Assim como nós já vimos para o conversor CCCC, tanto o buck quanto o boost, tá? Podem se utilizar dessa topologia, tá? Principalmente o buck, nós fizemos projetos e análises. O boost, em função de que o indutor ele muda, ele não permanece sempre com a carga durante o chaveamento, então o boost ele tem um projeto um pouco mais refinado, mas pode ser feito a partir desse circuito também. Bom, aqui agora nós temos ele aplicado ao Half-Bridge. O que acontece? Nós vamos continuar modulando esse conversor como fizemos na aula anterior, tudo da mesma forma. Nós vamos continuar gerando a tensão PWM na saída desse conversor, tá? O que acontece agora é que esse filtro LC ele vai então contribuir com a redução do conteúdo harmônico ou do PWM, tá? Que surge então da modulação dessas chaves, tá? Então esse filtro ele vai limpar, em resumo, a forma de onda, deixando passar apenas a forma de onda desejada ou a frequência de referência que nós temos trabalhado no circuito de modulação. Então essa tensão VO aqui, ó, ela deve ser uma tensão limpa
e muito próxima, se não igual, à tensão desejada, que é a tensão onde se faz a modulação, onde se atua no circuito de modulação, que nesse caso é utilizado um comparador. Bom, pessoal, então para o projeto do filtro RLC, tá? Para a redução de harmônicos da tensão de saída, se faz então o mesmo projeto utilizado para o conversor Buck, tá? Então é o mesmo filtro, tá? O projeto segue da mesma forma. O que muda são os parâmetros e critérios para esse projeto. Então, nesse caso, vamos continuar projetando a frequência de corte uma década abaixo da frequência fundamental, da frequência dos harmônicos, tá? E dependendo da frequência de chaveamento, eu vou ter essa frequência de harmônicos a serem eliminados, tá? Bom, falando um pouquinho do filtro aqui, ó. Então vocês voltem lá na aula do conversor Buck, onde nós fizemos detalhadamente essa modelagem, tá? Aqui apenas eu vou resgatar o que importa, que é a função transferência do filtro, onde eu tenho a tensão de saída em relação à tensão de entrada, que é a tensão de saída, a tensão na carga, e a tensão de entrada é a tensão PWM. Então eu tenho essa função transferência, eu comparo com a função transferência padrão do sistema de segunda ordem, e eu consigo definir então os valores de resistor e capacitor para que o meu filtro se comporte como desejado de segunda ordem. Nesse caso, é comum nós termos um amortecimento unitário, tá? Para esse tipo de configuração, tá? Então eu quero eliminar ao máximo as oscilações, por isso o amortecimento é unitário. E a frequência ômega-C ela é dada a partir da análise do diagrama de Bode. Então ela sempre vai ser pelo menos uma década abaixo da frequência dos pulsos a serem eliminados. Bom, fazendo essa comparação termo a termo da função transferência, aqui ó, eu posso dizer que 1 sobre RC, que é o termo ds da função transferência do filtro, é equivalente a 2 vezes amortecimento vezes o ômega-C do termo em S da função transferência padrão. E a partir disso eu tiro o capacitor, tá? O capacitor ele é conhecido, então, conhecendo o amortecimento, conhecendo a resistência de carga e conhecendo a frequência de corte do filtro, que é dada uma década abaixo, pelo menos, da frequência dos pulsos que se deseja eliminar. Do outro termo, o LC, então, da função transferência padrão, 1 sobre LC é igual a ômega-C ao quadrado, ou melhor, a função transferência do filtro, 1 sobre LC é igual a ômega-C ao quadrado da função transferência padrão. E daqui, conhecendo já o C da equação anterior, tá? Eu substituo e encontro o valor do indutor. Bom, o projeto do filtro de segunda ordem requer o conhecimento apenas, então, da resistência de carga e o primeiro conjunto de harmônicos a serem filtrados. Então, para saber o capacitor e o indutor, eu tenho que saber apenas a resistência de carga e o ômega-C, que é a frequência de corte do filtro. O amortecimento nós definimos como padrão usar o amortecimento unitário, tá? E aí vem a questão da frequência, onde aparecem então as frequências a serem eliminadas, tá? No caso do conversor Half-Bridge, tá? Conforme nós vimos na aula anterior, eu resgatei essa figura, tá? O primeiro conjunto de harmônicos aparece na frequência de comutação. Então, se nós observarmos aqui, tá? Eu tenho as características isso aqui é característica do modulador, tá? Modulador, aqui a característica da forma de onda na saída, e aqui o espectro daquela forma de onda verde ali. Então, fazendo a FFT da forma de onda verde, nós temos essa curva em vermelho aqui, ó, onde aqui o primeiro pico aqui, ó, corresponde ao sinal desejado. Esse aqui, ó, é o sinal que eu quero que apareça na saída, tá? Então vai ser uma frequência baixa, tá? Na faixa dos 100 Hz, 40 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 60 Hz, até 100 Hz, normalmente se aplica uma máquina, tá? E a amplitude dessa forma de onda. Então esse aqui, ó, esse primeiro pico é a amplitude e a frequência do sinal que se deseja sintetizar na saída do conversor, do inversor, tá? Então seria a nossa tensão de referência. E aí a partir disso aparece o primeiro conjunto de harmônicos. Isso aqui, ó, esses harmônicos, essas amplitudes aqui no espectro da frequência, são as formas de onda que eu quero eliminar, tá? Ou seja, isso aqui que contribui para que apareçam essas formas de ondas quadradas, vamos dizer assim, tá?
esse primeiro pico seria a onda desejada, que ela está aqui dentro, tá? Só a gente não consegue enxergar claramente, tá? Então essa onda desejada seria o equivalente a essa que eu estou desenhando aqui, tá? Seria esse primeiro pico. Os demais picos são os responsáveis pela aparência então dessas ondas quadradas em si, que nós queremos eliminar. Então nós vamos projetar um filtro que tem uma frequência de corte uma década abaixo. Então a frequência de corte desse filtro vai ser 0,1. Eu vou colocar um polo duplo aqui, porque é um filtro de segunda ordem, em 0,1 fs. Essa aqui é a característica do nosso filtro. Tá? Como que nós fazemos isso? Conforme nós já fizemos para o conversor Buck. Tá? Então, esse filtro deve ser projetado com uma frequência de corte de pelo menos uma década abaixo. Tá? Se eu puder colocar esse filtro mais para baixo, ainda é melhor, tá? Porque ele vai atenuar mais essas altas frequências. Só que se eu deixar muito perto, se esse filtro ficar muito perto aqui, ó, se essa frequência do filtro aqui, ó, ficar muito perto da frequência de onda a ser sintetizada, eu vou inserir defasagem e atenuação também nessa forma de onda. Então tem esse problema também que deve ser levado em conta. Nós vamos falar mais disso logo logo. Bom, como exemplo então, pessoal, vamos projetar um filtro de segunda ordem para um conversor Half-Bridge que alimenta uma carga de 10 kΩ. Só um minuto. Só corrigindo aqui, pessoal, a carga é de 10 ohms, não é de 10 kΩ, é 10 ohms a carga, na frequência de comutação de 10 kHz, a partir de um barramento CC de 500 volts. Então eu sei desse enunciado, eu sei que aqui tu tem 500 volts, então aqui a tensão do capacitor de cima e a tensão do capacitor de baixo vão ser 250, logo a tensão máxima desse conversor vai ser, uma tensão máxima de saída vai ser 250 volts. Então isso aqui eu tenho que levar em conta para o projeto do meu modulador, tá? Ou seja, a minha onda triangular ela tem que conter o máximo da tensão de saída. Nesse caso, 250 volts de pico, positivo ou negativo. Bom, e a minha carga então ela é 10 ohms. Então eu tenho que projetar o L e o C para que eu tenha uma filtragem adequada. Bom, extraindo as informações do exercício, então a resistência de carga de 10 ohms e a frequência de comutação de 10 kHz. Segue-se o projeto do filtro. O amortecimento aqui, ó, o amortecimento unitário, tá? Ele é padrão para esse projeto de filtro, tá? Padrão. Nós vamos utilizar sempre unitário esse amortecimento. E aí, a partir da frequência de chaveamento do filtro, nós vamos encontrar em radianos por segundo, tá? A partir da frequência de chaveamento em radianos por segundo, então multiplicando o Fs por 2π, eu vou ter 62,83 kRad por segundo, ou aproximadamente, aqui tá, pessoal, tem um arredondamento aqui, tá? Mas aproximadamente o 60 kRad por segundo. Então, aqui, ó, está a frequência de chaveamento do conversor, tá? Em radianos por segundo, tá? Porque o Bode ele trabalha em radianos por segundo. Então o que acontece? Nós vamos lá no diagrama de Bode. Esse aqui é basicamente o mesmo projeto que fizemos para o conversor o Buck, tá? Então lá em 60 kRad por segundo, tá? Que foi a aproximação, nós achamos o ômega-s, é a frequência de comutação. Só que a frequência esse conversor de Half-Bridge, o primeiro conjunto de harmônicos, aqueles harmônicos todos que nós queremos eliminar, eles aparecem exatamente na frequência de comutação. Eu estou colocando essas setinhas aqui, ó, simbolizando o PWM, tá? Eu quero eliminar esse PWM, tá? Então, se ele aparece em 60 kRad por segundo, eu vou projetar um filtro com uma frequência de corte uma década abaixo, ou seja, 6 kRad por segundo. Se eu fizer isso com um filtro de segunda ordem, uma década vai representar menos 40 dB. Ou seja, esse filtro vai atenuar na frequência do PWM menos 40 dB. Menos 40 dB quer dizer 100 vezes. Ou seja, esse filtro vai atenuar 100 vezes o ruído do PWM. Pelo menos 100 vezes, tá? O ruído do PWM
nessa frequência onde aparecem os harmônicos, tá? Que eu desejo eliminar. Bom, se eu botasse esse filtro mais para baixo um pouco, ele ia atenuar menos ou menos, quer dizer, iriam aparecer menos dBs, ao invés de menos 40, menos 50, menos 60. E cada vez que eu diminuo esse valor em dB, eu tenho uma atenuação maior. Então vai ser passar de 1 para 100, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, tá? Por exemplo, se fosse menos 60 dB. Bom, pessoal, então sabendo a frequência de corte do filtro, tá, que é 6 kHz por segundo, procede-se. Então, a frequência de corte do filtro é a frequência de chaveamento dividido por 10, que é porque é uma década abaixo, tá? Então, se o ômega S é 60, dividido por 10, vai dar 6 kHz por segundo, que é o que eu estava mostrando no bode. Substituindo tudo isso nas fórmulas, então, substituindo o ômega C, que é 6K, a resistência, que é 10 ohms, e o amortecimento unitário, aqui nós vamos ter os 8 microfarad para o capacitor. E substituindo o capacitor de 8 micro agora e a frequência de corte do filtro de 6K elevado ao quadrado, eu vou ter aproximadamente 3,5 mH para o indutor. Então nós encontramos agora o indutor e o capacitor, que nesse filtro de segunda ordem representam uma atenuação de 100 vezes na frequência dos harmônicos, tá? Do PWM. Bom, eu tenho essa simulação aqui, eu vou abrir para só um minuto. Pessoal, aqui eu abri a simulação, então o que eu fiz aqui do conversor half-bridge do caso anterior? O que eu fiz? Eu simplesmente troquei aqueles dois capacitores aqui, ó, por duas fontes de tensão cujo valor será equivalente ao divisor de tensão da fonte de entrada, que é 500 volts. Por que eu fiz isso? Porque aqueles dois capacitores, eles representam um transitório na minha simulação que não tem relevância nenhuma aqui para o que nós estamos estudando, tá? Então, dependendo do valor da carga que vocês colocarem aqui, ó, vocês vão ter um comportamento estranho aqui, uma ondulação no PWM, tá? Então, para eliminar isso, para a gente discutir apenas o que a gente está estudando agora, eu coloquei duas fontes, mas isso aqui não muda em nada o nosso conceito. Ou seja, eu tenho uma fonte de VCC 500 volts, agora se eu tiver dois capacitores, eu vou ter um ponto médio com 250 volts em cima e 250 volts embaixo. Então eu substituí por essas duas fontes, aí eu comentei aqui, tá? Eu posso habilitar a hora que eu quiser essa fonte, eu desabilitei porque eu já tenho as duas fontes aqui produzindo esse ponto médio, tá? E aí, o modulador é o mesmo, tá? Eu aumentei a frequência, no exemplo anterior era 5 kHz, eu botei para 10 kHz. Observem que se eu mudar a tensão do barramento aqui, ó, eu tenho que alterar também o pico a pico da tensão da triangular. Outra coisa que foi alterada aqui, pessoal, é a forma de onda desejada na saída. Então aqui, por exemplo, esse valor é um valor que depende da necessidade, né? Eu coloquei aqui que esse conversor tem como referência o sinal de 150 volts de pico e frequência 25 Hz. Tá? Esse valor pode ser alterado conforme a necessidade da velocidade em si de um motor, caso isso aqui esteja alimentando um motor de indução, tá? Ou um motor síncrono. Se eu quiser alterar a velocidade do motor, eu vou alterar a frequência, mas eu tenho que alterar a amplitude também, tá? E nós vamos ver isso logo adiante. Bom, nesse caso, temos a referência então definida a partir dessa forma de onda. A triangular está configurada de acordo com o projeto especificado de 10 kHz. Temos aqui um medidor de tensão antes do filtro, ou seja, um medidor de tensão na saída PWM, e temos aqui o filtro então definido a partir dos critérios de projeto, 3.5 mili, 8 micro, a carga de 10 ohms, e um medidor de tensão na saída do filtro, ou seja, sobre a carga, tá? Então, rodando essa simulação, pessoal, nós temos esses resultados, tá? Então, nós temos aqui, primeiramente, nós temos, deixa eu diminuir aqui para poder ficar mais fácil de enxergar. Então nós temos VPWM como sendo a tensão antes do filtro, tá? Então essa tensão verde fraco aqui, esse cinza aqui, puxando para cinza. Bom,
E como essa sinal é de alta frequência, tá? Se eu der um zoom aqui, ela vai aparecer para nós, ó. Tá? Então eu tenho a tensão PWM, eu tenho a tensão de referência, que é a tensão desejada na saída do conversor em azul, tá? E eu tenho a saída em vermelho, que é a saída depois do filtro, tá? Então a saída Vout aqui é a saída vermelha, V referência azul. Observem que a tensão PWM, tá? Ela foi ela ocorre entre os valores de menos 250 e mais 250, que é o esperado. Quando eu fecho a chave de cima aqui, ó, eu aplico 250 positivo nesse ponto, tá? Quando eu fecho a chave de baixo, eu aplico 250, quando eu fecho a chave de baixo, eu aplico 250 negativo nesse ponto superior do medidor, tá? E aí vocês têm então essa característica que aparece aqui, ó. Ou é mais 250 no ponto do medidor aqui, tá? Do VPWM, tá? O VPWM, eu tô falando. Quando eu fecho a chave de cima, eu tenho o positivo da fonte de cima aplicado nesse ponto do medidor. Então eu tenho mais 250. Quando eu fecho a chave de baixo, óbvio que eu abro a chave de cima, tá? Eu tenho um negativo da fonte de baixo sendo aplicado nesse ponto do medidor VPWM. Então ele vai oscilar sempre assim, ou é mais 250 ou menos 250, mais 250 menos 250. Por que está mais largo na parte de cima? Porque aqui eu estou no semiciclo positivo da forma de onda desejada, tá? Bom, e aí eu mostro a curva vermelha. A curva vermelha aqui para nós é a saída do filtro, tá? Então vocês observem que ela tem uma ondulação, tá? Eu vou dar um zoom na figura de baixo, porque eu acho que é mais fácil de nós enxergarmos. Na figura de baixo. Então observem na figura de baixo aqui que eu estou dando um zoom. Ela também, a figura de baixo também apresenta uma oscilação, mas a média dessa oscilação corresponde no valor de pico aqui ao valor da forma de onda desejada. Então a saída do filtro, tá? Ou seja, o filtro ele eliminou os harmônicos do PWM e como saída aparece então um valor equivalente à forma de onda desejada, tá? Por que aparece essa oscilação ainda? Porque nosso filtro ele atenua apenas 100 vezes a forma de onda de entrada, tá? Ele não é um filtro para eliminar completamente, ele atenua o PWM, tá, em 100 vezes. O que é o PWM? É esse valor que vai de 0 a 250, tá? Então ele atenua esse valor de 0 a 250, de 0 a menos 250 em 100 vezes. Então eu vou ter aproximadamente 2,5 de oscilação positiva e negativa, tá? Um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do projeto do filtro, dependendo da frequência de discretização, entre outras coisas. Mas em resumo eu tenho uma faixa de grandeza aceitável aqui, tá? Ela tá dando um pouquinho menos de 5 volts aqui de pico, tá? Se não me engano tá dando, vamos ver aqui, seria 2,5 para cima, 2,5 para baixo, 5 volts, 148,5 a 151,5. Tá dando 3 volts de pico a pico, tá? Então ele tá atenuando um pouco mais do que foi projetado. Possivelmente devido ao arredondamento, também possivelmente devido a esse valor aqui, que é a frequência de amostragem. Se eu diminuir isso aqui, pode ser que ele melhore também. Bom, mas não vem ao caso. Eu tenho um valor aproximadamente muito próximo com o que eu gostaria, tá? Então, fica aqui para vocês, então, esse registro aqui, ó, da forma de onda de saída. Ah, mas por que a forma de onda de saída ela não está exatamente em cima da forma de onda de entrada? Bom, vou fazer uma outra simulação que isso vai ficar mais evidente, tá? Eu estou simulando com 25 Hz aqui, tá, pessoal? Vou botar agora 50, vou botar 100 Hz aqui para vocês observarem, ó. Então eu vou simular agora a mesma amplitude, a minha referência tem a mesma amplitude, só que agora 100 Hz. Observem que agora parece que a curva, tá? A curva da saída, ela tem uma defasagem um pouco maior ainda em relação à referência, tá? Então a minha referência aqui, ela tem 150 volts e tem uma fase, e a Vout, que é a vermelha, ela tem uma defasagem um pouquinho maior. Então quanto maior for essa frequência, vocês vão observar que mais vai ser essa defasagem. Deixa eu colocar agora 150 Hz, tá? Ao invés de 100 Hz.
Ó, se vocês observarem, começou a haver uma pequena atenuação aqui também, ó, e essa defasagem vai ficando cada vez mais evidente. Eu vou colocar agora, para exagerar um pouco, ó, eu vou colocar aqui 500 Hz. Ou seja, eu estou gerando uma forma de onda de saída de 150 volts de pico e 500 Hz. Observem agora a defasagem e a redução na amplitude, ou seja, o meu filtro agora ele começou a aplicar um ganho, tá? Ou seja, era para sair 150 volts, mas está saindo 112, tá? Então isso aqui, ó, tem a ver com o diagrama de Bode, a análise do diagrama de Bode, que nós já fizemos essa análise para o filtro do conversor Buck e Boost, tá? Mas o que acontece, ó? Vocês sabem que no diagrama de Bode eu tenho uma curva, a curva real não é a curva acima das assíntotas, tá? Então, na verdade, eu tenho a curva, eu vou tentar desenhar a curva real, tá? Uma década abaixo ele começa a transitar, pelo menos aqui na defasagem, tá? Então eu venho com um ganho zero até a frequência uma década abaixo e depois eu começo a ter essa atenuação aqui, ó. Um pouco antes eu já venho com essa atenuação, tá? E aqui eu vou ter mais ou menos, aproximadamente menos 3 dB aqui, tá, pessoal? Na frequência de corte, tá? Então isso aqui é um pouquinho difícil de fazer, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Minha curva é atenuada, tá? Pessoal, continuando aqui para ficar mais claro, tá? Eu desenhei o gráfico da defasagem aqui para nós enxergarmos isso agora, tá? Com relação a como é um sinal senoidal, agora faz sentido nós analisarmos a defasagem. Então, o que acontece, tá? Nós sabemos que a curva real do diagrama de Bode, ela não é sobre as assíntotas. Ela, principalmente nos pontos de inflexão das assíntotas, tá? Então, no diagrama de Bode do ganho aqui, nós temos que ela passa na frequência de corte com menos 3 dB por polo. Então, aqui ela vai passar com menos 6 dB, tá? Essa diferença aqui vai ser menos 6 dB. E ela começa a transitar bem abaixo disso, tá? O ponto mais evidente aqui é menos 6 dB. Quando a frequência tende ao infinito, ela vai estar sob a assíntota, tá? Bom, vocês podem traçar o diagrama de Bode no MATLAB se tiverem interesse de ver mais detalhes. E a mesma coisa aparece com a fase, tá? A fase, ela na frequência de corte, antes da frequência de corte, ela vem com 0 graus, porque ela não tem influência de nenhum polo, tá? Então ela vem com 0 graus. Na frequência de corte, ela passa para, como é 2 polos, para menos 180 graus. Só que a curva real, ela tem essa transição, ela vai passar aqui pela metade, ó. Menos 90 graus mais aproximadamente. Só que a transição ocorre muito abaixo, tá? Então, se o meu sinal de interesse aqui, ó, ele está na faixa dos 10 Hz, 10, só um minuto. 10 Hz, no caso, representa 2 pf, né? 236, aproximadamente 60 radianos por segundo, tá? Então, nessa faixa aqui, ó, dos 10 radianos por segundo até 60 radianos, até 100 radianos por segundo aqui, ó, eu não tenho influência ou muito pouca influência tanto na atenuação quanto na defasagem, tá? A partir aí, só que aqui como esse gráfico ele não mostra, eu estou aproveitando o gráfico anterior, tá? Eu coloquei esse intervalo aqui correspondente à região de 100 até 1000 Hz, tá? Então nessa região aqui, ó, eu já tenho já começa a aparecer mas não tem prejuízo para análise, tá? Nessa região aqui eu já começo a ter uma influência da defasagem. E é isso que foi acontecendo quando nós fomos aumentando na simulação aqui, quando nós fomos aumentando só um minuto, pessoal. Quando nós fomos aumentando a frequência do sinal de saída, tá? Então, aumentamos para 200 Hz, aumentamos para 300, aumentamos melhor, de 30 para 60, depois para 100 e agora para 500. Em 500 Hz vocês observem que eu tenho uma boa defasagem aqui, ó, e uma significativa atenuação. É porque eu já estou aqui sofrendo a influência da transição produzida por essa frequência de corte aqui. Tá? Então, quando eu começo a colocar o meu sinal de interesse aqui, ó, aqui seria meu sinal de interesse, aqui, ó, que seria o VREF. Então, quando eu começo a jogar o meu ref perto da frequência de corte do polo, eu vou começar a ter a influência da atenuação aqui em cima, tá? Atenuação do filtro e a defasagem do filtro, tá? Isso seria muito fácil se nós plotarmos o diagrama de Bode
desse filtro, para esses parâmetros. Então o que recomenda? Não pode ficar muito perto aqui, ó. Se eu quiser trabalhar com uma referência do meu conversor na faixa de 500 Hz, eu obrigatoriamente vou ter que jogar minha frequência de corte mais para cima, para que essa frequência de corte não produza ganhos, tá? Ou melhor, influência no ganho e na defasagem do meu sinal. Bom, mas se eu empurrar essa minha frequência de corte mais para cima, eu vou atenuar menos. Então o que dá para fazer também é jogar a frequência de chaveamento mais para cima. Então ao invés de eu chavear o meu conversor com 10 kHz, que seria 60 kHz por segundo, eu posso tentar chavear ele com 50 kHz, tá? Ou 100 kHz. Se eu chavear ele com 100 kHz, eu vou botar isso aqui em 600 kHz por segundo e eu vou jogar essa minha frequência de corte do filtro ômega C para 60 kHz por segundo e eu vou afastar então, eu vou conseguir afastar essas distâncias aqui, ó. Essa distância aqui é um perigo, tá? Se deixar muito perto a frequência de corte da frequência desejada. Bom, mas esse nosso conversor, ele foi feito para operar lá na baixa frequência, na faixa de 60 Hz. Então isso aqui não tem problema, tá? Para essa região aqui não tem problema. Por quê? Porque a defasagem, tanto a atenuação quanto a defasagem, ela vai aparecer. Todos observaram nas simulações que mesmo ali eu vou voltar na simulação agora, tá? Mesmo ali eu vou botar 30 Hz, tá? Mesmo em 30 Hz eu tenho uma pequena defasagem e tenho uma pequena atenuação da minha forma de onda, tá? A atenuação quase imperceptível, tá? A atenuação é quase imperceptível, acredito que ela é quase nula. Mas eu tenho uma pequena defasagem. Essa defasagem, então, ela é proveniente desse ângulo aqui, ó, do ângulo a ser imposto pelo filtro, tá? Para as baixas frequências, porque apesar de não parecer que exista que ele seja 0 graus, ele é um ângulo muito pequeno. É 1 grau, 1,5, 2 graus talvez, tá? Então eu deixo esse alerta para vocês aqui nessa figura, tá? Que existe uma região aqui, ó, que deve ser também obedecida, tá? Eu não posso querer sintetizar no meu conversor sinais cuja a frequência esteja perto também da frequência de corte do polo, tá? Bom, pessoal, então finalizando aqui, eu fiz algumas simulações, eu deixo no documento aqui para vocês, tá? Basicamente aqui nós temos a simulação então do filtro, então, tá? A 10 kHz para uma tensão de 200 volts de pico e 25 Hz, tá? Então eu tenho 25 Hz, uma pequena defasagem, mas ela não chega a ser significativa, tá? Isso aqui para um controle de máquinas não chega a ser um problema, tá? Isso aqui deve ser 1, 2, no máximo 3 graus. Agora aumentando a frequência aqui, ó, aumentei para 50 Hz. Então vocês observem que a atenuação ela não aparece, basicamente. Eu tenho apenas um aumento da defasagem. Por quê? Porque eu estou aumentando a frequência do meu sinal, ou seja, o meu sinal está chegando perto ou mais perto da frequência do filtro e ele começa a entrar naquela região de transição da defasagem, da curva da defasagem do diagrama de Bode. Então era isso, pessoal. Tem um trabalho no AVA, tá? Sobre a simulação do conversor Ralph Bridge, proposto na aula anterior. Recomendo que todos façam. Logo teremos um trabalho avaliado sobre projeto de filtros para esse mesmo conversor.